Por que as criptos estão derretendo? E por que isso não é só mais um ciclo? Se você olha apenas o gráfico, parece simples. As criptos estão caindo de novo. Mais um ciclo de euforia e correção. Mais um exagero sendo punido. Mais uma oportunidade. Ou mais um aviso. Mas essa leitura é rasa. O que está acontecendo agora não é apenas um ajuste de preços. É uma mudança de clima. E clima muda antes que as pessoas percebam. As criptomoedas sempre viveram de narrativas. Narrativas de liberdade, narrativas de inovação, narrativas de ruptura do sistema. Quando essas narrativas enfraquecem, o preço sente primeiro. E o que estamos vendo hoje é exatamente isso, um derretimento que vai além da especulação. Neste vídeo, você vai entender por que as criptos não estão caindo apenas por causa de juros, o que mudou no comportamento dos grandes investidores, por que liquidez importa mais do que ideologia em momentos como este, e por que esse movimento pode ser mais profundo do que muitos gostariam de admitir. Isso não é um vídeo para decretar o fim das criptos, nem para repetir slogans otimistas. É um vídeo para entender por que o mercado parou de acreditar da mesma forma. E quando crença muda, o dinheiro se move rápido. Vamos começar pelo ponto que quase ninguém quer encarar. Parte 1. As criptos não estão caindo por ódio, estão caindo por falta de compradores. Existe uma explicação simples para grandes quedas de preço que quase sempre é ignorada. Não é que todo mundo esteja vendendo, é que ninguém quer comprar. Mercados sobem quando há mais compradores do que vendedores. Eles caem quando a demanda desaparece. E o que está acontecendo com as criptos agora é um vácuo de demanda. Durante os ciclos anteriores, sempre existiu uma fonte clara de novos compradores. Juros próximos de zero, liquidez abundante, estímulos monetários, narrativas fortes de crescimento exponencial. Esse combustível secou. Quando o dinheiro era barato, assumir risco parecia racional. Quando o dinheiro fica caro, risco precisa ser recompensado, e muito. Criptos são, por definição, ativos de apetite máximo por risco. Elas não geram fluxo de caixa, não têm lastro produtivo tradicional, dependem fortemente de expectativa futura. Em ambientes assim, a primeira coisa que desaparece é o comprador marginal. E sem comprador marginal, o preço cai rápido. Outro ponto crucial: grande parte da alta passada foi sustentada por alavancagem. Investidores não compravam com dinheiro próprio, compravam com crédito. Quando o mercado vira, a alavancagem vira veneno. Liquidações automáticas geram vendas forçadas. Vendas forçadas derrubam preço. Preço mais baixo gera novas liquidações. Esse efeito dominó não é ideológico, é mecânico. Outro fator importante: grande parte dos investidores que entraram no topo não tem convicção real. Eles tinham esperança. E esperança não segura posição em mercado de baixa. Quando o preço começa a cair e a narrativa enfraquece, essas posições evaporam. Outro ponto inconfortável: instituições que entraram no mercado cripto não entram por crença, elas entram por oportunidade. E quando o ambiente muda, elas saem sem apego emocional. Isso aumenta a volatilidade para baixo. Outro detalhe crítico: mercados criptos são extremamente dependentes de liquidez global. Quando liquidez some do sistema financeiro, ela some primeiro dos ativos mais arriscados. Isso não é punição, é prioridade. Outro ponto essencial: queda de preço não significa automaticamente falha da tecnologia, mas significa falha da precificação anterior. E mercados corrigem exageros sem piedade. Na próxima parte, vamos falar sobre algo ainda mais sensível. Por que juros, dólar e liquidez global são inimigos naturais das criptos em certos momentos? Parte 2. Juros, dólar e liquidez. O tripé que esmaga as criptos. Se você quer entender por que as criptos estão derretendo agora e não em outro momento, precisa olhar para 3 forças que quase nunca aparecem juntas por muito tempo: juros altos, dólar forte e liquidez em retração. Quando esse tripé se forma,
ativos altamente especulativos sofrem primeiro. E sofrem mais. Durante anos, o crescimento do mercado cripto coincidiu com um ambiente muito específico: dinheiro barato, liquidez abundante e tolerância extrema ao risco. Isso não foi coincidência, foi condição necessária. Quando os juros estão baixos, o custo de errar é pequeno. Quando os juros sobem, errar fica caro. Criptos não oferecem proteção contra erro de timing, elas amplificam. Outro ponto fundamental: juros altos criam concorrência. Quando títulos públicos passam a oferecer retorno real, o investidor faz uma pergunta simples: por que assumir risco extremo se posso ser pago para não assumir? Essa pergunta drena capital de ativos como criptos. Não por ódio, por cálculo. Outro fator crítico é o dólar. Criptos são majoritariamente precificadas em dólar. Quando o dólar se fortalece, o poder de compra global diminui. Investidores fora dos Estados Unidos passam a ter menos capacidade de alocar capital em ativos de risco. Isso reduz demanda. Além disso, um dólar forte aperta condições financeiras globais. Países emergentes sofrem. Empresas endividadas em dólar sofrem. Liquidez global encolhe. E criptos vivem de liquidez. Outro ponto pouco discutido: grande parte do mercado cripto funciona como derivativo de liquidez. Quando liquidez cresce, criptos explodem. Quando liquidez some, criptos implodem. Não é julgamento moral, é estrutura. Outro aspecto importante é que mercados cripto hoje estão fazendo o oposto do que fizeram no passado recente. Antes, eles reagiam rápido para sustentar mercados. Hoje, eles priorizam controle inflacionário, mesmo que isso cause dor nos ativos. Isso muda completamente a dinâmica. O put implícito desapareceu. Outro ponto sensível: mercados criptos se acostumaram a resgates indiretos. Liquidez sempre voltava, estímulos sempre apareciam. Quando essa expectativa quebra, o ajuste é violento. Outro detalhe importante: juros altos não apenas reduzem demanda, eles reprecificam tempo. Ativos baseados em promessas futuras perdem valor quando o presente passa a render mais. Criptos são essencialmente uma aposta no futuro. E o futuro ficou mais caro. Na próxima parte, vamos falar sobre algo ainda mais desconfortável: como a perda de narrativa e os erros internos do próprio ecossistema cripto aceleraram esse derretimento. Parte 3. Quando a narrativa quebra, o preço desaba. Criptomoedas sempre foram mais do que código. Elas foram uma história bem contada. Histórias movem capital mais rápido do que fundamentos. E quando histórias param de convencer, o ajuste é brutal. O mercado cripto nasceu e cresceu em torno de algumas narrativas centrais: descentralização como solução universal, tecnologia como substituta automática de instituições, crescimento exponencial inevitável. Estamos cedo demais, como resposta para qualquer dúvida. Essas narrativas funcionaram enquanto o preço subia. Mas mercados de baixa têm uma função cruel. Eles testam se a narrativa resiste sem o apoio do preço. E muitas não resistem. O primeiro choque veio quando investidores perceberam que descentralização não elimina risco, apenas o desloca. Risco de governança, risco de código, risco de concentração disfarçada. Quando algo dá errado em um sistema tradicional, existe alguém a quem cobrar. No mundo cripto, muitas vezes não existe ninguém. Isso assusta investidores grandes. Outro ponto sensível foi a sequência de colapsos internos. Plataformas que prometiam segurança quebraram. Protocolos considerados imutáveis falharam. Modelos matemáticos infalíveis colapsaram. Cada evento isolado poderia ser absorvido, mas o conjunto criou um padrão. E investidores fogem de padrões ruins. Outro fator decisivo: muitos projetos se mostraram dependentes de incentivos artificiais. Yield alto sustentado por emissão de tokens, crescimento inflado por subsídios temporários, atividade que desaparece quando o incentivo acaba. Quando o dinheiro fácil sumiu, a atividade sumiu junto. Outro ponto desconfortável:
A promessa de substituir o sistema revelou-se muito mais difícil do que parecia. Instituições são lentas, mas são resilientes. Regulação não some, ela se adapta. O mercado percebeu que o embate seria longo, caro e incerto. Isso muda o apetite por risco. Outro aspecto importante, a entrada de investidores institucionais trouxe capital, mas também trouxe disciplina. Instituições não toleram opacidade prolongada. Não toleram regras mudando no meio do jogo. Não toleram risco jurídico indefinido. Quando essas condições não são atendidas, elas saem. Sem discurso, sem apego. Outro ponto psicológico, durante altas, erros são perdoados. Durante quedas, erros são ampliados. E o mercado cripto acumulou erros suficientes para perder o benefício da dúvida. Outro fator crítico, a narrativa de hedge contra o sistema, falhou no curto prazo. Em momentos de estresse real, criptos caíram junto com ativos de risco. Isso quebrou uma promessa implícita. E quando uma promessa implícita quebra, a confiança leva tempo para voltar. Outro ponto essencial, o mercado começou a diferenciar ideia de execução. A ideia pode continuar válida, a execução, muitas vezes, não. E mercados precificam execução. Na próxima parte, vamos falar sobre algo ainda mais profundo, como a mudança no perfil do investidor e o fim da euforia coletiva aceleraram esse derretimento. Parte 4. O fim da euforia coletiva e a troca de perfil do investidor. Grandes quedas não acontecem apenas quando os fundamentos pioram. Elas acontecem quando o tipo de investidor muda. E foi exatamente isso que ocorreu no mercado cripto. Durante a fase de alta, o mercado foi dominado por um perfil específico: investidores movidos por narrativa, comunidade e expectativa de ganhos rápidos. Esse perfil tolera a volatilidade, tolera a falta de clareza, tolera promessas vagas. Mas ele tem uma fraqueza fatal: não permanece quando a euforia acaba. O que estamos vendo agora é a saída desse investidor emocional e a entrada de um investidor muito diferente, mais cético, mais seletivo, muito menos tolerante a erro. Esse novo perfil não compra história, compra evidência. E evidência é escassa no curto prazo para grande parte do ecossistema cripto. Outro ponto decisivo: durante a alta, quase todo mundo parecia inteligente. Ganhos mascaram falhas. Preço alto valida decisões ruins. Quando o mercado vira, a ilusão acaba. E quando a ilusão acaba, vem a limpeza. Outro fator importante é o esgotamento psicológico. Muitos investidores passaram por ciclos repetidos de alta e queda sem realizar ganhos consistentes. Isso cria fadiga. Fadiga gera aversão. E aversão gera abandono de posição, mesmo em prejuízo. Outro ponto sensível é a relação entre as redes sociais, que amplificaram a euforia, agora amplificam o pessimismo. Narrativas mudam rápido. O que antes era revolução vira fraude. O que antes era o futuro vira armadilha. Esse efeito acelera quedas. Outro aspecto importante é que, com menos investidores novos entrando, o mercado passa a ser dominado por holders antigos e traders profissionais. Holders antigos tendem a não comprar mais. Traders profissionais vendem quando o risco não compensa. Resultado: pressão vendedora sem reposição equivalente de demanda. Outro ponto crítico é que muitos investidores perceberam que não entendiam realmente o que possuíam. Enquanto o preço subia, isso não importava. Quando o preço cai, importa muito. Incerteza gera venda. Outro fator decisivo é que o mercado cripto deixou de ser exótico. Ele virou parte do sistema financeiro. E quando algo entra no sistema, passa a ser tratado com os mesmos critérios: risco, correlação, liquidez, custo de oportunidade. Nesse ambiente, criptos perdem o benefício da exceção. Outro ponto final desta parte é que a queda atual não é apenas sobre preço,
é sobre desencantamento. E desencantamento é sempre mais lento para se reverter do que euforia. Na próxima e última parte, vamos fechar tudo conectando os pontos. O que esse derretimento realmente significa para o futuro das criptos e o que tende a sobreviver depois da limpeza. Parte 5. O que esse derretimento realmente significa e o que sobrevive depois da limpeza? Agora é possível juntar todas as peças. O que está acontecendo com as criptos não é apenas uma queda de preço, é um processo de seleção. Mercados excessivamente otimistas sempre passam por fases de purificação. E quanto maior a promessa, mais dura é a correção. As criptos cresceram rápido demais, com capital demais e maturidade de menos. Isso não invalida a ideia, mas invalida muitas expectativas criadas no caminho. O primeiro grande significado desse derretimento é simples. Nem tudo o que sobreviveu à alta merece sobreviver ao longo prazo. Projetos baseados apenas em narrativa tendem a desaparecer. Protocolos que dependem exclusivamente de incentivos artificiais perdem relevância. Plataformas que confundiram crescimento com subsídio ficam expostas. Isso é doloroso, mas necessário. O segundo significado é que o mercado está voltando ao básico: utilidade real, segurança e execução. Sem liquidez abundante, promessas vazias não se sustentam. Sem euforia, apenas estruturas sólidas permanecem de pé. Isso não gera manchetes empolgantes, mas constrói base. Outro ponto fundamental, o derretimento atual mostra que criptos não são independentes do sistema financeiro tradicional. Elas reagem a juros, dólar, liquidez e ciclos econômicos. Isso quebra a ilusão de isolamento. E quebrar ilusões é parte do amadurecimento. Outro significado importante é que o mercado está aprendendo, de forma dolorosa, a diferenciar tecnologia de ativo financeiro. Uma tecnologia pode ser revolucionária e ainda assim gerar péssimos investimentos no curto e médio prazo. Essa distinção raramente é feita durante euforias. Agora ela é inevitável. Outro ponto decisivo é que o futuro das criptos provavelmente será menos espetacular e mais funcional. Menos promessas de enriquecimento rápido, mais foco em casos de uso específicos. Menos marketing, mais infraestrutura. Isso decepciona quem entrou pela emoção, mas fortalece quem pensa em longo prazo. Outro significado crucial, as grandes baixas de mercado criam memória coletiva. Depois deles, o mercado muda. Exigências aumentam, tolerância a risco diminui, disciplina cresce. Isso reduz exageros futuros, ao menos por um tempo. Outro ponto essencial é que as criptos não precisam dominar o mundo para terem valor. Elas só precisam resolver problemas reais, melhor do que alternativas existentes. E isso é muito mais difícil e muito mais sustentável do que slogans. Se você chegou até aqui, a conclusão central é clara. As criptos estão derretendo porque o mercado deixou de acreditar em atalhos. Isso não é o fim, mas é o fim de uma fase. E quem entende essa transição antes do consenso tende a errar menos no próximo ciclo. No final das contas, mercados não recompensam quem acredita mais, recompensam quem julga melhor. Se esse conteúdo fez você refletir, considere se inscrever no canal. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas ideias. Essas pequenas ações ajudam muito o canal e tornam possível continuar trazendo novos conteúdos como este, com mais profundidade e consistência. Obrigado por ouvir até o final.